Boa noite. Boa noite, professora. Tudo bem, Maria Eduarda? Tudo bem com a senhora? Graças a Deus, tudo jóia. Cadê esse povo, Maria Eduarda? Não sei. Oh, meu Deus do céu. Que Daqui a povo pouco eles devem entrar. povo tranquilo, Maria Eduarda. Na hora que Uhum, me perguntam se a atividade é só depois do intervalo, dá até aperto no coração. verdade. Imagino. Também não dá para poder mentir, né? Deixa eu Uhum, colocar aqui o material, tá, Maria Eduarda? ok. Gente, eu tinha até colocado no slide direitinho, mas ele não aceita. Deixa eu voltar. Então. Hum, aqui. Muito bem. Aqui começando com a live de hoje. Maria Eduarda, vamos poder esperar só uns 2 minutinhos? Vamos ver se mais alguém entra? Só para ver se tem tanta coisa importante aqui que eu. Professora, a senhora pode repetir, por favor? Sim, mas eu só tô te falando, vou esperar só uns 2 minutinhos para ver se mais gente entra, tá bom? Eu vou Ok. colocar um aviso aqui na turma. Vamos ver se o pessoal, ao ver o recadinho, anima. Deixa eu ver aqui. Aí, é bom, a gente vai. Ei, Clariane, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Deixei aqui o avisozinho, Clariane, para ver se o pessoal lembra de mim. Em que. Ok, a Aline está indo para casa. Fechamos, só para a gente. Ver. Bem. Vou dar. Nós já vamos conversar, tá, gente? Só estou aqui aguardando um minutinho, que eu acho que eu tenho uns assuntos importantes aqui de dar aviso a todos. Ok. Aí, mais gente, Sibeli. Ei, Sibeli, seja bem-vinda.
Boa noite. Tá joia, Sibeli? Boa noite. Tô aqui, ó, aguardando o meu povo entrar, Sibeli. A cada um que entra, o coração fica mais alegre. Cadê mais gente? Vamos, vou esperar. Não consigo entrar. Por quê? Por que ela não consegue entrar? Lu falou que não consegue entrar. Até perguntei por quê. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar novamente o link que vai que o pessoal. Aqui, ó. Aqui, ó, gente. Vou colocar aqui, ó. Porque às vezes o pessoal fica com dificuldade, vamos de novo, não custa nada. Aí, deixa eu. Aqui. Ah, entrou. Ah, agora deu, professora. Ah, que bom. Até encaminhei o link de novo, Lu. Eu acho que é meu computador, bobo. Ah, então menos mal, Lu. Certo, obrigada. Que bom, de nada. Eu coloquei aqui, eu mesmo de sempre, mas acho que de qualquer forma, às vezes ajuda alguém aí com dificuldade. Ótimo. Aí. Muito bem, gente. Deixa eu ver aqui. Vou esperar mais um minutinho para a gente começar, gente. Para ver assim, se o pessoal estimula o pessoal a entrar. Tanta coisa importante da gente falar, fazer aqui hoje. Aqui dá um tempinho aqui. Muito bem. Ótimo. Aí, mais gente, Raquel. Bem-vinda, Raquel. Boa noite, gente. Tá joia. Tô aqui garimpando, Raquel. Tô garimpando aqui, cada um que entra. Coisa boa, isso aí. Ai, vocês não têm noção, meninas. Talvez um dia vocês ainda passem por isso. É coisa de vida de professor. Sabe quando você fica ali esperando? Esperando a Graças a Deus, a Maria Eduarda estava aqui desde o início. Aí ela me deu um conforto. Mas na hora que vocês custam a entrar, dá uma aflição. Enfim, então vamos começar. Obrigada, viu, por vocês terem entrado. Realmente assim, deixa eu tirar aqui, né? Pra gente que fica aqui esperando e, né, coisas aqui pra gente poder conversar, resolver. Enfim, vou aqui dar prosseguimento. Desejo a todos vocês, né, uma ótima noite. Hoje é um dia que eu montei aqui pra gente fazer hoje. Eu estava querendo trabalhar com vocês o assunto, trabalhar de uma maneira diversificada, enfim. Mas se tiver pouca gente, eu acho que eu vou dar a teoria, seguir e depois, no outro dia, a gente dá esse tipo de aula. Vamos ver o que é melhor aqui. Bem, quero só chamar a atenção, né? Até já perguntaram lá no WhatsApp hoje. Hoje nós temos a nossa atividade online, a semelhança do que foi na primeira etapa, tá? Ela tem um valor de 500 pontos, mas, como perguntaram, eu sempre gosto de colocar no segundo horário, em virtude, né, de ali você poder fazer, cada um tem o seu tempo, e aí vocês realmente podem terminar o que, né, a atividade proposta, e serem liberados, né? Mais fácil do que eu ficar, imagina, se eu tivesse que ficar aqui aguardando um que entra atrasado, que ainda não fez, a gente ia acabar perdendo o tempo
inteiro da aula. Então, acho que assim fica mais otimizado, tá? Então, só lembrando a vocês, a gente tem sim a nossa atividade e depois do intervalo a gente volta justamente realizando essa atividade. Deixa eu ver aqui se é. Oh, gente, eu mandei em cima Acho que a Dani não tinha visto. Eu até mandei de novo justamente para poder facilitar. Bem, então vejamos. Aqui, vamos ver se a Dani vai entrar também, né? É aquele mesmo link que né? Vejamos, só que a Dani ainda não. Deixa eu colocar aqui também. Não custa nada, né? Aí. Muito bem. Dani, boa noite. Seja bem-vinda, Dani. Boa noite, professor. A joia. Muito bem. Então, aqui eu queria, inclusive, pena que a Júlia ainda não entrou. Enfim, mas de qualquer forma eu coloquei aqui. Quero só ver, né, com vocês, por gentileza, se tá tudo certinho mesmo, né? Se tô faltando, né, faltando alguma coisa aqui. Me parece que Gabriela e Shirley ficou faltando, ou Shirley entrou em algum grupo? Vocês também não sabem, né? A porventura pertence ao grupo de Professor, vocês? achei ele Oi, no nosso grupo. é do seu? É, Ah, então ótimo. Ótimo, eu não vou mudar aqui não, eu vou anotar aqui. Por isso que eu fiquei na dúvida, Dani. Porque me parece, pelo que eu me recordava, tinha faltado acho que só a Gabriela, né? Mas aí eu fiquei na dúvida aqui e eu fiquei sem saber aonde que eu deveria colocar o nome da Shirley. Gente do céu, cadê o papel? Aqui, ó, do trabalho de vocês. Gente, é tanta papelada. Então tá, é Dani, Aline e Shirley. É isso mesmo, Dani? é isso mesmo, professor. Ok, Dani. E outra coisa, Dani, você viu que você me falou a respeito de artigo da síndrome? Como tem muitos artigos, inclusive, eu acho muito importante vocês, né, fazerem levantamento e ter essa prática. Você viu que eu coloquei lá? Você Eu, chegou a entrar? Teve eu, acesso? Conseguiu, Dani? eu até vi, sabe, professora, mas na hora que eu entro na internet, não sei se é eu que estou fazendo errado. Só que eu não Ah, consigo baixar o artigo, eu consegui baixar um. Só que o que eu baixei, ele de 2010, que ele foi lançado, acho que está entendo. muito tempo. A gente tem porque hoje eu pensei em dar essa atenção também para vocês em relação aos trabalhos. Posso só aqui fazer um exemplo, meninas, e aí servir, porque eu acho isso tão importante. É o seguinte, deixa eu até falar para vocês por que eu acho isso importante e aproveito essa oportunidade. Porque, por exemplo, eu acompanho muito vocês nos primeiros períodos do curso, né? E muitas vezes eu participo lá quando vocês apresentam TCC, quando vocês realmente estão no final do curso. Quando aí vocês precisam fazer o levantamento bibliográfico e entrar em contato, né? Com uma bibliografia referente a físio, referente a realmente ao universo profissional de vocês. E aí a gente percebe, né, que existe às vezes uma dificuldade. Então é por isso que eu gosto de dar esse tipo de trabalho, no sentido de até incentivá-los nesse ponto. E aí, Dani, e eu estou vindo nesse sentido, porque olha só, eu vou colocar aqui e eu acho que isso possa ajudar a todos vocês. Não só para o trabalho, não só para a minha matéria, não. Olha só, vocês tanto podem buscar, por exemplo, Cielo, aí eu nem sei se tem, ó, Cielo, deixa eu ver aqui se eu tô projetar. Aqui, ó, Cielo, tá?
Aí você faz busca, né? Aqui, ó. Vejamos. Vou colocar síndrome de Turner. Ok, só aqui, ó. Eu sei que aqui, e aí a gente vai tentar aqui, coleções Brasil. Deixa eu ver se, porque eu sei que aí a gente, para tentar colocar uma opção, tá? Aqui em português, porque eu sei que facilita, né? Deixa eu ver aqui. Turner, síndrome de Turner, deixa eu ver. Aqui na Cielo, aportes de estudo, gestação, aqui, digenesia guanadal mista, síndrome de Turner. Bem, deixa eu ver aqui, aonde que a gente coloca só em português, espanhol, deixa eu ver aqui. Adicionar para o campo, todos os índices. Deixa eu ver. Esse filtro, coleção Brasil, que eu já tinha colocado, periódicos, arquivos brasileiros. Revista, aqui, ó. Bom, vamos ver essa aqui. Só estou dando idioma, achei. Português. Vejamos. Ano de publicação. Aí você pode também, tá? Especificar aqui o ano que você quiser, inclusive como você falou. Vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar todos só para a gente ter uma noção. E mesmo assim, ele ainda não tá aparecendo em português, não. Tá, tudo bem. Aqui vou buscar em outro lugar. Vou fazer aquilo que eu fiz com você. Aqui, ó. Aquele dia, literalmente, entrei no Google, artigo científico sobre síndrome. Ele é mais direcionado, ele pega aqui artigos acadêmicos. Aqui. Então, vejamos. Desde 2017, vamos ver. Aqui, diagnóstico de enfermagem de síndrome de Turner, lúpus, desfecho de uma gestação espontânea, tratamento e qualidade de vida, que é 2021, tireoidite, enfim, aqui você já consegue e ainda tem em português. Mas vamos, por exemplo, imaginar síndrome de Turner, revisão. Deixa eu ver o que acontece. Porque artigo de revisão é ótimo. Aqui, ó. Relato de caso, diagnóstico e tratamento. Esse tipo de artigo aqui, ó. Vou abrir para vocês verem. Aqui. Você falou que não conseguiu abrir. Eu cliquei lá. Aí, olha, texto completo, PDF. Baixar esse arquivo PDF. Aqui, ele abaixou aqui para mim, ó. Deixa eu pegar aqui, porque... Aqui, ó. Olha, aí ele abre. Tá vendo? Bem, assim, eu tô dando o exemplo de Turner, gente, porque foi a Dani que me falou lá, né? Fez a pergunta lá. Esse tipo de artigo, ele é muito bom. Sabe por quê? Olha só. Introdução. A síndrome de Turner é uma síndrome genética caracterizada. A introdução desses artigos, ele sempre vem enriquecido com informações que possam ser muito úteis para vocês na elaboração do trabalho. Aqui, né, é uma discussão de um caso, que é essa criança de 8 anos, né? Aí vem características. Às vezes é muito comum eles colocarem também imagens, inclusive algumas vezes eu até uso essas imagens para, né? Até faço menção para vocês lá na minha aula. Então, por exemplo, eu estou dando aqui um exemplo para vocês, né? Mas para vocês verem. Por exemplo, a Gabriela entrou, que ótimo. Boa noite, Gabriela, bem-vinda.
Então, o que eu quero que vocês percebam é que a gente consegue, né, ter artigo, ficar, né, ter acesso a esse tipo de material. Lógico que a gente quer, quanto mais, né, mais recente, melhor. Mas como se tratam de síndromes, aqui, ó, tratamento e qualidade de vida, 2021. Aí, potencial, ok, eu vou. Ok, permitir download. Aqui, ó, PDF. Tratamento e qualidade de vida. Esse aqui é um resumo, né? Mas muitas vezes, já que ele está falando aqui, se vocês observam, eles tendem a falar, né, características que venham colaborar para a qualidade de vida, por exemplo, de crianças com síndrome de Turner. Só a gente vê aqui direitinho o que ele propõe. E se, de repente, às vezes até fala também de físio, né? O que eu quero chamar a atenção de vocês é que é interessante, com certeza, que é uma visão sobre a síndrome na perspectiva inclusiva, estudo de caso. Eu acho que vocês podem aproveitar. Tem muita coisa legal, né, bem feita, que vem falar sobre os assuntos que vocês estão fazendo, né, no trabalho. Então, eu fico, né, indico realmente vocês. Tem muita coisa que vocês podem obter a partir mesmo de informação legal a respeito dos artigos. Podem também utilizar de livro, né? Livro acadêmico. Podem também dentro de sites confiáveis. Mas esses artigos, né, que eu quero mostrar para vocês, eles possam vir a dar a vocês várias informações teóricas e mesmo ideias até relativamente mais, né, mais frescas. Por exemplo, aqui é de 2021 esse artigo. Então, assim como fiz por Turner, todas as demais síndromes, né, se vocês fizerem uma busca, vocês conseguem, deixa a guia atual, esse tipo de material, tá? Deixa eu só ver aqui, igual aqui, síndrome de Down, vamos pegar aqui, ó. Down deve, inclusive, ter mais ainda, né? Que é aqui, impacto diagnóstico nas famílias. Aqui, olhem só, fisioterapia no tratamento da síndrome da trissomia do 21. Olhem, revisão de 2019. Olhem só, aqui no caso, né? Aqui, deixa eu ver, pegar aqui para vocês. Ó, onde que está o artigo completo? Aqui, ó, PDF. Olhem só, fisioterapia no tratamento. Então, eu acho importante, eu pensei em fazer isso hoje aqui, mostrar para vocês, para incentivá-los a mostrar assim, não é difícil, né? Tem muita coisa legal. Deixa eu ver aqui um outro tema de vocês. Patal, vamos ver de Patal. Aqui, só estou dando um exemplo, e olha que existem. Aqui é que eu estou no Google, hein? Aqui, aspectos genéticos da síndrome de Patal 2019. Aqui, relato de caso. Trissomia completa. Olha só quanta coisa legal. Revisão sistemática. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui, ó, síndrome de Edwards, né? Não nem fui de Edwards. Ah, não, mas aqui no grupo, no entre vocês, não tem ninguém. Deixa eu ver aqui, Klinefelter, que é o da Lu. Klinefelter. Aqui, cariótipos possíveis do Klinefelter, revisão. Análise e influência, fertilidade na síndrome de Klinefelter, né? Afinal de contas, é um menino com características, né, secundárias femininas. Então, olha que interessante esse. Olha, 2021. Vamos ver se Deixa eu ver esse daqui, como que é? PDF. Ó. Aqui, olhem só. Artigo, fertilidade na síndrome de Klinefelter.
Ah, esse daqui, na verdade, é uma sobre aberturas, 33. Não, é artigo mesmo. É um resumo, pelo jeito do mestrado. Olha quanta coisa. Então, bem, o que eu quero é chamar a atenção de vocês, né? Que é possível, é muito bom que vocês possam, né? Fazer, tem coisa, muita coisa aqui, tá? Tá, Dani? Então, o que eu pensei em fazer e mostrar a vocês isso, até mostrar de uma maneira geral, porque não é ruindade minha na hora que eu não encaminho para vocês os artigos, não. O meu objetivo é justamente o contrário, é mostrar a vocês, porque é tão importante vocês saberem trabalhar com isso, que eu preciso valorizar que vocês queiram e possam entrar e dar uma pesquisada, tá? Mesmo porque, com certeza, no entrar em contato com esses artigos, vocês vão encontrar coisas muito interessantes e não ficar limitado, né, a um artigo que só. Aqui vocês vão ter um repertório muito maior, viu? Bem, mas alguém teve alguma dificuldade, gente, em relação a procurar? Vocês viram? Eu acho que eu pus, né? Down, Patal, Turner, Klinefelter. Ah, só não procurei o da Raquel, que distrofia muscular de Duchenne. Mas também tem muita coisa, viu, Raquel? Inclusive, distrofia muscular, quando a gente entra. Ah, deixa eu mostrar. Tem uma, depois eu vou lembrar, vou mostrar para vocês. Tem um site, deixa eu procurar aqui, ó, muito boa de indicação. Qual que é, gente? É da USP, Projeto Genoma. Não é aqui no Google Acadêmico que eu tenho que procurar isso, não. Também não é uso, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Google. Não, é Google normal. Deixa eu ver aqui. Aqui, USP, Projeto Genoma. Ó, aqui. Eu entro, tem muita coisa legal aqui. Projeto Genoma USP. Gente, aqui, se vocês observarem, que educação e difusão, tá? Tem muita coisa legal, tá? Que fala aqui sobre aqui, ó, materiais didáticos, sobre, de uma maneira geral, a genética, tá? Então, faço aqui para vocês também a indicação, deem uma olhada, tá? Para vocês se inspirarem, para vocês, na verdade, terem material legal. Eu acho que tem muita coisa, né? Esse é um assunto que ele é um assunto rico, que tem, sim, muita possibilidade de vocês encontrarem coisas legais e confiáveis, né? Fontes confiáveis. Para não sair pegando, né, de qualquer local ou qualquer tipo de referência. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa específica no trabalho? Alguma dificuldade? Deixa eu perguntar a vocês uma coisa. Vocês estão me ouvindo, gente? Porque eu tô aqui empolgada, querendo... Sim. Sim. Deixa eu perguntar a vocês. Hoje foi Júlia que me mandou uma mensagem. Algum grupo está com problema para estar lá presencialmente para apresentar o trabalho? Não, eu até que não. Eu também não. Assim, dá para poder programar, né? Porque é para semana que vem, não é isso? Não, né? Nem semana que vem, não. É na outra semana. Pois tá tudo ok? Porque Luciene, trabalho, oi. né? Mas eu acho que dá para ir. Okay. Então, eu depende muito, porque eu moro no interior, né? Shirley. Aí eu dependo muito se minha van vai dar quantidade de pessoas para poder ir, entendeu? Uhum. O seu grupo Isso, é você, Dani e Aline, né, Shirley? Isso. Tá. Uhum.
Pode falar? Aí eu tenho até que conversar com ele em relação a isso, porque depende muito da quantidade de alunos que dá no dia, entendeu? Não consigo saber antes, não. Entendi. Professora, mas Oi? pode fazer assim, ó. Pode fazer assim, na hora de apresentar o trabalho, se ela não conseguir ir à aula presencial, a gente vai fazer, porque a gente dividiu até o tema. Eu nem sabia que ela não podia ir, ela está falando agora. Mas na hora de apresentar É o porque eu ia trabalho, comunicar, gente. Aham. eu falo meu tema, a Aline vai falar o dela, e ela, na hora de apresentar, eu gravo o tema dela, e você vai colocar a aula no Teams, não vai? Não vai fazer a gravação? Vou fazer a gravação lá. Então, ela faz a parte dela, como se fosse online. Então, a Na gente hora pode fazer o seguinte, para a gente se assegurar mais ainda. Você dá preferência, tá, Shirley, de estar presente ali. Mas se no último caso você não conseguir, você faz um videozinho prévio e encaminha para as meninas. Tá, Dani? Sim. Porque eu prefiro, porque por mais que ali eu grave para deixar o registrado, vai que, porque tem hora que não grava, não fica, foge desse ambiente, ele possa às vezes não ficar 100%. Então, nesse caso, eu peço que Shirley, então, entre em contato com vocês direitinho, previamente, vocês se organizam, tá? E vocês colocam como fazendo parte da apresentação de vocês lá. Como se vocês colocassem outro vídeo, né? De repente, coloca um vídeo de algum local, de alguma coisa. Tá, Dani? Pode ser assim? Pode ser sim, professor. Eu acho que vai ficar até mais organizado, vai ficar. Se for o caso, entra ali a Shirley, né? Como uma grande especialista no assunto, viu, Shirley? E aí Tá vocês bom. já previamente já organizam isso. Sim, eu vou Tá combinar certo? com os meninos direitinho, porque sobre a Van a gente ficou sabendo que ela vai voltar aos poucos hoje, sabe? Então, tipo assim, tá muito incerto. Não, eu Nem estou até cheguei a comentar com as meninas. perguntando, sim, porque a Júlia me passou essa dificuldade ali. Eu falei assim, tenta ver, né? Porque a gente está trabalhando em dupla, em trio. Então, se uma não puder apresentar, faz um videozinho. O importante é que tenha, né, pessoas ali para poder apresentar. E é importante que todos participem, né? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que dentro dessa organização, né? Então foi até bom aí no caso da Shirley com a Aline e a Dani, já se organizam de forma que vai ficar uma apresentação bonita, mostra o trabalho de vocês e ao mesmo tempo tem uma organização, tá? Então eu peço vocês esse cuidado, tá? Ok, obrigada, De Luciene. nada, tá? E Cibele, você tá fazendo com Júlia, não é, Cibele? Isso. Isso. Aí vocês também tentam se organizar nesse sentido, então, tá bom, Cibele? Tá bom, eu olho com ela. Porque aí a gente consegue fazer uma coisa legal, não prejudicar ninguém, né? Mas e ao mesmo tempo não prejudicar quem não possa ir, mas também não prejudicar aquele outro integrante que também, né, que tá ali, né? Porque a gente sabe que trabalha em grupo, vocês dividem, então é muito importante essa conversa prévia, essa organização. E eu vi aqui Gabriela. Gabriela, tá joia, Gabriela? Você entrou em algum grupo? Gabriela? Ah lá, ela entrou, mas não tá me ouvindo. Então, é o seguinte, depois eu até, na hora, né, do trabalho, que é capaz, deixa eu ver aqui, não, vou mandar uma mensagem aqui para ela no WhatsApp. Gabriela. Preciso, porque ela falar com você. Aí, ó, tá? É porque das outras aulas ela não estava presente e a gente precisa, porque depois fica com aquela, né? Vem última hora falando que não sabia do trabalho. Então é importante a gente definir isso. Ok, gente. Então, acho que então estamos conversados. É importante né, a gente poder
verificar como que está em termos de organização, dificuldade. Estou até falando isso em função do que a Júlia me escreveu ali. Então, para a gente, né, tentar minimizar e fazer desse momento um momento gostoso de aprendizagem, tá? Enfim, então tá ótimo. Então, isso daqui a gente já resolveu com essa pendência da Gabriela, que na hora que ela entrar aqui, dá prioridade para resolver isso. Bem, uma coisa que vocês já estão, né, ao longo aí da semana, tenho certeza que os professores têm falado com vocês, né, da importância da realização do avaliar, né, a oportunidade que a gente tem de mostrar do curso da Físio Nota 10, né, e aquilo que eles falam para a gente, né, a primeira pergunta do avaliar é a pergunta mais importante, porque você responde o tanto que você valoriza o seu curso, né? Dando 9 ou 10. Então, quero saber, vocês já fizeram avaliar, gente? Eu já fiz, professora. Já, Lu? Luciene, inclusive Oi. é uma dúvida minha. Perdão? Fala um pouquinho mais alto. Quem tá falando? Oi, eu, Clariane. Oi, Clariane, pode falar. Eu tô com uma dúvida porque apareceu para mim para fazer o avaliar. Eu já fiz há um tempinho, mas toda vez que eu entro no portal aparece de novo. Aí eu não sei se é porque a minha resposta não foi enviada. Ué, Clariane, na hora que parece, inclusive, eu até estou falando disso, porque a professora Tarabal, nossa coordenadora, ela pediu que nós dessemos um tempo da nossa aula para vocês responderem um avaliar. Então, quem quiser até dar uma olhadinha aí, Clariane, olha só, na hora que você entra no avaliar, e se você tentar responder de novo? Você já olhou isso? Sim, aí abre normal. Abre normal? Abre. Aí eu já respondi uma vez, né? Enviei, coloquei lá, cheguei até o Mas 100%. apareceu para você que foi enviado? Sim. Ficou aquele azulzinho de Sim, a enviado barrinha de 100%? 100%, sim. Ficou? Aí eu não sei se deu algum erro. Eu acho que eu vou tentar fazer de novo, né? Porque fica aparecendo toda vez O que eu eu entro te no portal. sugiro, Clariane? Se você puder fazer isso depois, inclusive, a gente vai fazer o seguinte: na hora literalmente depois, acho que talvez dê mais um tempinho, a gente dá esse tempo para o pessoal fazer o avaliar e também até mesmo a própria parcial. Eu te peço o seguinte: faça de novo. Mas na hora que aparecer aquela barrinha que você respondeu 100%, dá um print ou tira uma foto para você. Ok. Porque é o seguinte, vocês já fizeram um avaliar ano passado? Fizeram, não fizeram? Vocês já fizeram. Vocês são terceiro, ano passado teve, porque vocês são terceiro período, ano passado vocês estavam no primeiro período. O avaliar ele é sempre no segundo semestre, né? Sempre nessa época de outubro, novembro. E é o seguinte, a partir de semana que vem, com certeza, a gente já vai ter uma listinha de alunos que ainda não responderam. Então, agora, por exemplo, eu não sei te falar, né? Eu não tenho como te falar se você fez ou não, se acusa que você fez ou não. Então, por isso que é interessante, na hora de fazer o avaliar, preencher o avaliar, preencheu, aparece, né, aquela barrinha enviado 100%, printa, tira uma foto e guarda. Porque aparece depois vai aparecer, né, essas listagens, igual nesse seu caso, Clariane. Então, faça de novo, por favor, e tire essa foto, tire esse print. Porque aí como realmente uma maneira de pensar, olha, tô fazendo e às vezes não tá acusando, tá? Mas alguém teve algum problema em responder o avaliar, gente? Todos vocês já fizeram? Pelo jeito, já? Então tá. Então a gente vai fazer o seguinte, na hora da nossa atividade... Eu já fiz, professor.
Isso é muito bom, é muito importante para o curso. E a Físio merece muito ter uma nota né, condizente com tanta coisa legal do curso. Então, quem não fez e for fazer, eu realmente sugiro isso. Não deixe de tirar um print, tá? Que assim é uma maneira. E até se quiser me encaminhar depois no WhatsApp, não tem problema nenhum, que é bom que a gente já vai guardando, armazenando ali de informação, tá bom? Bem, e qualquer dificuldade também pode falar para a gente poder ver, né? Agora nessa situação acho que Clariane, né? Depois, Clariane, você faz de novo e tira foto. Qualquer coisa, se ficar aparecendo, pode me encaminhar né? O print, que eu até encaminho para a coordenação, para ela já verificar o porquê, né? Que às vezes não tá correspondendo ao fato de você fazer e é como se não tivesse feito, tá bom? Qualquer coisa, pode me mandar que aí a gente já avisa para já, né, se antecipar em relação às listas que depois aparecem de quem não fez, tá bom? Tá bom, Bem, obrigada. de nada. E assim, viu, Clariane, assim como você, qualquer outra pessoa nesse sentido que quiser, pode printar, me encaminhar, ou pode falar às vezes, qualquer dificuldade, não tem problema não, tá? O que eu puder fazer aí para ajudar, a gente faz a ponte, né, com a coordenação. Bem, e aí, então, quero, né? Agora minha sala, olha só, Maria Eduarda, olha que bênção, Maria Eduarda, olha como que a minha sala agora tá cheia. Maria Eduarda hoje foi a minha primeira aluna. Falei que todo mundo ia chegar. Não é? Ela foi a primeira, ela foi a que salvou meu coração aqui hoje, viu, gente? Mas agora, né? Não tá completa, não, mas tá. Agora a turma tá bonita, né? Com vocês aí. Então, até em função disso, eu falei hoje no iniciozinho, a Aline também perguntou, né? Então, vocês viram ali pelo WhatsApp. A nossa atividade online, né? Aquela atividade, ela vai ser aplicada hoje sim, como eu falei, depois do intervalo, tá bom? E agora a gente vai dar prosseguimento. E o que eu já também muito senti, né? Porque a gente está aqui na unidade 3, falando sobre alterações cromossômicas. Nós vimos, né, ali as síndromes, vimos a síndrome de Down, vimos a síndrome de Turner, de Patau, de Edwards, Klinefelter, né, Cri-du-Chat, enfim. Nós vimos que as alterações cromossômicas que possam ocorrer, tanto do ponto de vista numérico, quanto do ponto de vista estrutural, elas estão presentes, né? A gente viu que a síndrome de Down, particularmente a síndrome que, de uma maneira geral, ela é a mais prevalente, né? Tanto é que a gente mais facilmente reconhece, né? Eu sempre falo com os meus alunos, a grande maioria de vocês, das demais síndromes, um ou outro já tinha ouvido falar, né? Mas isso vem justamente de encontro em relação a essa prevalência da síndrome de Down ou da trissomia de 21, tá? Bem, só que aí, quando a gente sempre apresenta esse assunto, é muito recorrente os alunos virem e perguntar, por exemplo, sobre o autismo, tá? Então, o que eu passei, né? Eu passei já umas 2, 3 turmas atrás, realmente, assim, importante acrescentar, tá? Passar essa informação para vocês. Por quê? Porque ela muitas das vezes uma pergunta recorrente, embora até que vocês aqui não tenham necessariamente perguntado, não. Mas a gente sabe também, né? O autismo se fala, é importante se falar, entender um pouco sobre esse assunto. A gente, semana passada, nós finalizamos, né? Chamando a atenção da importância do acolhimento às diferenças. Então, eu acho realmente importante a gente acrescentar isso, porque ela também é uma alteração genética multifatorial, tá? Multifatorial.
mas eu acho que é nosso papel também de esclarecer um pouquinho a mais para vocês, porque também é um outro tipo, né, de situação, de paciente que precisa da atenção, né? E na hora que eu falei com você semana passada, que sempre, gente, não tem outra. Sempre quando eu leciono esse assunto para vocês da físio, sempre me vem a imagem dessa minha colega, né? Não sei se vocês conhecem ela, a professora Cristiane Tornelli, que ela é físio e trabalha com crianças especiais. E a gente sempre conversou muito na sala dos professores, né? E a gente vê, né? Ela comenta a respeito dos diagnósticos, dos pacientes que chegam, né, até ela com vista a realmente ter esse atendimento da fisioterapia, na melhoria, né, em relação a essas crianças. Então, acho importante a gente destacar, aqui até para vocês terem uma ideia, olhem, aquele momento que eu estava mostrando para vocês ali, locais, né, para poder fazer busca, inclusive de material para o trabalho de vocês, que eu estava sugerindo, eu entrei, né, o projeto Genoma da USP, e aqui, ó, esse genoma humano, tá? Esse projeto Genoma Humano, são aqui, literalmente, esse ambiente do qual vocês também podem obter informações. E por que eu falo desses sites? Porque são informações, gente, de pesquisa, tá? São informações realmente de qualidade e que a gente possa confiar, né? Aquilo que a gente fala tanto, que é muito comum, às vezes os meninos, vocês, de uma maneira geral, né, fazerem buscas na internet e eventualmente aparecem tantos sites, nem todos necessariamente com, né, a confiabilidade às vezes necessária. Né? Então, fica aí, e até coloquei, porque onde eu peguei todas as informações que eu vou passar aqui para vocês, porque são informações importantes. E vou aqui colocar. Então, olhem só. Como eu falei com vocês, o autismo é uma situação a qual acomete, sim, né? Relativamente, olhem só, 5 a cada 1.000 crianças, tá? E ela é multifatorial, ou seja, tem vários fatores os quais eles acreditam que possam interferir e promover, né, com que haja essa incidência do autismo. E ele tem várias manifestações clínicas que eu vou mostrar para vocês e também várias alterações possíveis, né? A gente fala que ele é um espectro autista, né? Tem, inclusive, variados graus. Na hora que fala de autismo, a gente fala muito de uma maneira generalizada, né? Mas na verdade, existe uma variação grande ali em relação a esses indivíduos que são diagnosticados com autismo, tá bom? É mais comum, a partir do momento que a gente fala que é 5 a cada 1.000 crianças, ainda assim, dentro desse repertório, ele é mais comum acometer meninos, tá? Na razão de 4 para 1, para uma mulher, né? De 4 homens para uma mulher afetada. Tá? Como eu falei com vocês, é multifatorial, não se sabe, assim, contundentemente, né, a origem, o que é que realmente provoca, né, o autismo. É diferente, por exemplo, se eu chegar para vocês falar da síndrome de Down, a gente sabe que ele é caracterizado por um cromossomo a mais, que é um cromossomo 21 a mais. Aqui no caso, existem várias possibilidades que eles acreditam que possa colaborar, né, favorecer para o aparecimento de um indivíduo com autismo dentro de uma determinada família.
Eles, inclusive, né, citam que é interessante fazer uma avaliação dentro da família que apresenta a situação de autismo, né? Que às vezes, inclusive, tem a presença não só de um, mas que de mais indivíduos que têm um diagnóstico pertencente à mesma família. Então, esses estudos, né, apontam a existência de um forte componente genético. Então, é por isso que eu acho que é um papel nosso dentro da genética, pelo menos abordar esse assunto, né? Colocar para vocês, e mesmo porque de uns tempos para cá, isso é muito importante, tem se falado um pouquinho mais sobre isso na televisão, né? E aí, por que que é importante? Porque aí chega ao grande público, né? Mostra para as pessoas que elas não estão sozinhas, né? Que as famílias não estão sozinhas, porque é muito importante isso também, né? Porque isso promove, colabora com o acolhimento, né? Não há um padrão de herança característico, como eu falei com vocês, né? A gente não tem como falar precisamente o porquê, né? O que de diferente ocorreu para que aquele indivíduo apresente aquele diagnóstico de autismo, né? Por isso que ele é multifatorial, tá bom? Alterações genéticas associadas à presença de fatores ambientais, ou seja, acredita-se, como eu falei com vocês, nas famílias que às vezes têm incidência, eles acreditam então que existe alguma característica genética que predispõe, mas eles não ignoram a possibilidade desses fatores ambientais que possam às vezes também colaborar, ou seja, já tem uma predisposição, alguma característica ambiental que venha desencadear o aparecimento ali dessa alteração, né? Que acaba causando, né? Causando uma série de alterações neste paciente, a ponto, inclusive, de justificar, logicamente, os sintomas que nós vamos destacar, tá bom? Tem se demonstrado que cerca de 5 a 10% dos casos de indivíduos com autismo apresentam pequenas alterações genômicas. Então, é por isso, inclusive, que a gente fala que tem uma ligação genética, né? Por isso que, mesmo que características ambientais possam colaborar, é por isso que a gente coloca essa situação dentro aqui da genética, porque ela tem sim esse braço, né, de alterações no genoma que venham justificar, né, aquela situação, tá bom? Inclusive, olha, com variação no número de cópias de alguns genes, né? Então, isso daqui para a gente é importante. Deixa eu ver aqui. Alguém escreveu? Deixa eu ver aqui. Alguém me aceita? Aline. Deixa eu ver aqui, gente, se a Aline está com dificuldade. Deixa eu ver se ela está aqui para a gente poder admiti-la. Não está. Vou colocar aqui para ela. Seu nome não aparece. Agora, não é a Lu. Admitir. Aqui. Tinha caído. E aqui a Aline, ela tá pedindo para aceitá-la, né? Mas o nome dela nem aparece aqui, não. Qualquer coisa, tá, gente? Se vocês observarem aí que ela tá, né? Porque normalmente faz um barulho, eu sei que tem alguém querendo que eu admita, né? Na sala. Mas qualquer coisa vocês me falam, por favor. Que eu tento sempre, por isso que eu até fico com esse celular aqui, para ficar atenta, né? Deixa eu falar, a Gabriela, você está aí agora, Gabriela? Você está me ouvindo? Não. Ok. Deixa eu ver.
Tá aí para vocês. O meu slide está aparecendo agora para vocês? Que aqui para mim ainda não. O meu slide está aparecendo? Só para mim? Ah, sim. Tá? Ah, então tá ótimo. Então, obrigada. Qualquer coisa também, viu, gente? Porventura, às vezes não aparecer, vocês me falam, por gentileza. Então, como eu estava falando com vocês, né? Existe sim até a observação de que possa haver uma variação no número de cópias de alguns genes, né? Ou seja, uma somatória de genes ali que possam aparecer de uma maneira, em uma quantidade maior. Ou seja, uma interferência no gene, né? Que impacta mesmo em relação a esse, inclusive, a observação desse diagnóstico. Aqui no meu celular também tudo travou, não consigo mexer não. Bem, como em outros transtornos... Professora. Pode falar? Pode falar? Aqui, não sei se é minha internet, mas tá picando demais. Não tô entendendo. Será que é só para mim? Tem mais alguém que tá com dificuldade de me ouvir, gente? Não, para mim tá normal. Tá normal? Então, é porque pelo jeito, né? Pelo que a gente está acompanhando aqui, parece que hoje a internet não tá muito legal. De uma maneira geral, né? Se o que eu estou falando aqui e que eu estou mostrando para a maioria tá legal, né? Tá normal, então deve ser uma situação pontual mesmo, tá? Que aí nada, então, que eu vier fazer aqui, às vezes, interfere, não. Se for o caso, se precisar sair e entrar de novo, não tem problema, não. Pode fazer que eu admito, tá? Tô aqui acompanhando, tô tentando justamente acompanhar, né, a entrada de vocês. Aí, ó, agora mesmo tem alguém. Agora é a Aline, olha. Deixa eu ver se ela vai entrar agora. Aline, entrou? Entrei, obrigada. Ai, que bom, Aline. Eu até te respondi ali porque eu olhei, menina, não aparecia seu nome, não. Minha internet está péssima, obrigada, professora. De nada, Aline. Então, da mesma forma, tá, gente? Se precisar sair e entrar de novo, porque tá, né, com dificuldade, não tem problema, não. Eu tô aqui atenta, os colegas também me ajudam. Qualquer coisa aí que vê que o colega tá aguardando, pode me falar para mim poder admitir. Então, como eu falei com vocês, autismo, assim como outras, inclusive outros transtornos que tenham causas multifatoriais. Aí a Dani entrou. Dani? Entrou, Dani? Entrei, eu acho que é a minha internet, né, que tá caindo. Ah, então tá bom. Dani, qualquer coisa a gente está aqui para te ajudar. Então, os riscos realmente de recorrência do autismo são muitas das vezes observados, como eu falei com vocês, diretamente no eixo familiar, tá? Ou seja, por que disso? Porque como a gente não tem uma causa específica, né, para poder identificar, fazer às vezes até uma análise prévia, para ver a perspectiva de uma ocorrência, de uma a alteração, né, naquele eixo familiar, e falar de uma maneira geral, é muito importante que aí, né, particularmente observar as características daquela família, né? Então, por isso que é muito importante ter o conhecimento, inclusive da possibilidade de fazer um aconselhamento genético, né? Conhecer este assunto, saber isso e colocar isso de uma maneira geral em termos de conhecimento da população, porque isso ajuda, né? Bem, lógico que quando a gente cai dentro de um ambiente, dentro de uma perspectiva em que as pessoas precisam de serviço público, né? É lógico que precisa de solicitar esse tipo de serviço e muitas das vezes precisa de aguardar um tempo, né? A gente sabe que, particularmente no nosso país, nada necessariamente tão fácil, tão simples no momento que eu desejo. Mas
é importante chamar a atenção da possibilidade, né, desses estudos, desse acompanhamento, poder, né, realmente ali, às vezes, ter esse conhecimento para que, eventualmente, ali dentro daquele eixo familiar, né, ter uma noção do que está acontecendo ou do que possa acontecer do ponto de vista aí de futuras gerações, tá? Então é muito importante isso. Como eu falei com vocês, o quadro de autismo é o espectro autista, né? Não, a partir do momento de um diagnóstico, não significa necessariamente que todos os indivíduos vão apresentar as mesmas características. É variável, né? Existem indivíduos que tendem a ter um autismo, realmente um grau de autismo mais leve, e outros uma severidade maior, né? Com às vezes até uma certa agressividade, algumas alterações que porventura possam ser mais contundentes, né? Então, por isso também que cria-se, muitas das vezes, um desconhecimento das pessoas, né? Até mesmo sem saber, sem entender, sem acolher direito a criança, né? Simplesmente julgam de uma maneira muito superficial, ao invés de querer entender por que daquela manifestação dela, né? Sem, na verdade, porque a partir do momento que conhece, você possa colaborar, possa acolher e até mesmo direcionar, se for o caso ali, para uma situação que possa colaborar com aquele indivíduo e com aquela família. De uma maneira geral, essas pessoas, né, esses indivíduos, deixa eu pegar aqui que é meu ponto, eles têm limitação ou até mesmo ausência de comunicação verbal, tá? São crianças mais introspectivas, são crianças que tendem a ficar mais fechadinho no mundo delas, né? E as pessoas às vezes não entendem isso. Não é porque ela não quer conversar, não é porque ela não quer interagir, mas ela tem por característica ser introspectiva. Muitas não, inclusive, não conseguem verbalizar, né? Existem outras que sim, outras com maior dificuldade, por isso desse entendimento, né? Prejuízo na capacidade de interação social. Lógico, a partir do momento que elas se retraem mais, que para elas é mais difícil, né? Essa comunicação com o próximo, até mesmo contato visual, né? Elas têm dificuldade de olhar olho no olho, né? De encarar o próximo assim, olho no olho. Então, são situações que precisam de ser acolhidas, não é algo de escolha, não é uma questão pessoal dele de não querer, mas é uma questão característica, sintomatologia desse transtorno, tá? Padrões de comportamento estereotipados. Por exemplo, vou mostrar para vocês, tem crianças que ficam, né, sempre com aquela questão, por exemplo, de movimentos absolutamente repetitivos, tá? Ficar rodando, por exemplo, objetos, de algo, inclusive, compulsivo. Então, é importante a gente destacar isso, né? Tem pessoas que se assustam, por exemplo, e não acolhem. E aí, a partir do momento que isso acontece, ao invés de colaborar com aquela criança, na verdade, você confunde, prejudica ainda mais, né? Porque ela se torna cada vez mais, de fato, isolada. Aqui, classificados como transtornos do espectro autismo, o autismo típico e a síndrome de Asperger, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Seria uma situação mais branda, né? E o transtorno global do desenvolvimento. É lógico, gente, que aqui não compete a mim, né? Não é o caso, aqui a gente não está estendendo em relação ao autismo. Eu só, em virtude, embora o nosso livro propriamente dito não fale, mas pela necessidade que eu sinto, né, a partir do momento que eu leciono essa disciplina já há muito tempo,
de esclarecer isso, né? Porque vocês vêm com essa pergunta, vêm com essa situação e querem entender o que isso tem a ver com a genética, né? As manifestações dos sintomas clássicos do autismo e da síndrome de Asperger ocorrem antes dos 3 anos de idade. Então, é importante porque quando a gente tem um bebê, né, a gente fica ali, a gente acaba, lógico, muito comum, né, dos familiares colocarem uma série de expectativas em cima ali daquela criança. E aí ela vai crescendo, se desenvolvendo, e é muito importante aquele acompanhamento. Eu chamei a atenção de vocês. A gente está aqui finalizando, né, na unidade 3, justamente uma quantidade de alterações que precisam ser identificadas de uma maneira mais precoce possível. Tanto é que nós vimos que algumas alterações possam ser diagnosticadas ainda no ventre materno, né? A partir do momento que se observa um desenvolvimento crânioencefálico não condizente, uma alteração na translucência nucal, né? Uma malformação, por exemplo, vascular. Então, todas essas observações, quando ali ainda no ventre materno, já possa sugerir e fazer com que o médico ali que esteja acompanhando aquela mulher possa propor, né, exames que possam, de fato, recolher material genético e, às vezes, até já ter um diagnóstico antes do nascimento. Agora, aqui no autismo, a gente não tem disso, a gente não tem esse diagnóstico ainda no ventre, né? Mas é muito importante chamar a atenção das pessoas de uma maneira geral, e aí isso é fundamental que vocês, enquanto profissionais da saúde, né? Vocês físio, gente, vocês entraram em contato com uma gama de pacientes, de mães irresponsáveis que vão chegar com essas crianças até vocês, né? E que eventualmente, com um pouquinho de sensibilidade, vocês possam, no mínimo, né, sugerir, solicitar para aquela mãe que procure um médico que possa fazer uma avaliação adequada, né? Porque quanto mais precoce, quando se detecta às vezes algumas alteraçõezinhas comportamentais na criança, quanto mais cedo, melhor é, né? Mesmo que não se tenha, de fato, um medicamento, algo que venha dar cura, não. Mas é fundamental, para dar esse acolhimento para os pais irresponsáveis, o acolhimento para essa criança, ter uma noção do que esperar de desenvolvimento, das alterações que possam acontecer, tá? Por quê? Conhecendo, a gente possa dar melhores condições para aquele desenvolvimento, estimular cada vez mais e melhor aquela criança dentro da sua diversidade, né? Anular esse diagnóstico, não querer o diagnóstico, né? Não colabora em nada. Ah, mas isso traz, né, dificuldade, isso possa causar ali uma série de situações. Gente, não tem, é fundamental, né? E quando a gente fala que essas alterações, elas ocorrem nos 3 primeiros anos de vida da criança. Então, por quê? Porque como você não observa nessa criança nenhuma necessariamente malformação, as alterações elas são muito comportamentais, né? Isso vai sendo possível de identificação a partir do momento que espera-se que aquela criança comece a se comunicar, interagir com o meio, né? E aí são pequenos sinais que são observados. Muitas das vezes até os pais, a mãe chega, né, para a pediatra, comenta que ela tem uma certa dificuldade ou não está entendendo bem, né, aquele comportamento do filho. Então, assim, são situações importantes da gente destacar e que, eventualmente, se a mãe ainda não caiu a ficha dela, né, não percebeu, ou às vezes também existem muitos pais, né, de uma maneira geral, mães, pais responsáveis, que preferem não perceber aquilo, né? Então,
é importante chamar atenção, com todo carinho, com todo zelo. Não, a gente não tem nem, né, para chegar e dar um diagnóstico, mas assim, orientar, chamar atenção, né? Que será que um profissional que eventualmente possa colaborar nesse sentido também de diagnóstico, avaliar aquela situação direitinho, né? Como eu falei com vocês, o transtorno do espectro autista, né? Que é esse conjunto de alterações, de transtornos que estão presentes, né, dentro desse aspecto. O que nós temos? Interação social, com dificuldade em manter o contato visual, como eu falei com vocês, difícil interagir, olhar olho no olho, né? Reconhecer expressões faciais, expressar emoções e fazer amigos, né? Gente, o que é, né, expressão? Repara, nós... Tem gente aqui, a Aline caiu. Entrou de novo, Aline. Olhem só, nós, essa época, a gente de máscara, mas a gente, aquilo que vocês já devem ter ouvido falar, tem hora que a gente sorri até com os olhos. A gente se comunica, né? Até com máscara que tá ali, que de alguma forma, né? Prejudica a gente ver a face da pessoa, essa interação, mas ainda assim a gente comunica tanto, né? A gente ainda consegue tirar tantas referências do outro, mesmo até de máscara. Vocês imaginem o grau de dificuldade, até mesmo ali, né? Para os pais, quando não conseguem perceber, né? A resposta facial do seu filho, né? Para ele, tá tudo a mesma coisa. Então, isso é difícil, né? Comunicação, como eu falei com vocês, esses indivíduos possam vir a ter dificuldade de verbalização. Ou quando tem, é muito comum eles terem o uso repetitivo das mesmas palavras, tá? Ou seja, não só dificuldade de comunicação, de verbalização, como quando faz, muitas das vezes faz realmente de uma maneira simplória, repetitiva, né? É difícil de se estabelecer de fato um diálogo com esses indivíduos, tá bom? Comportamento, manias, apego excessivo à rotina. É incrível isso. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar, né? Esses indivíduos com autismo. Muda simplesmente, gente, o fato, né, de mudar o horário, por exemplo, do café da manhã, final de semana, né, se por exemplo um pouco mais tarde, esse indivíduo tem dificuldade de aceitar isso, né? Particularmente conheço um jovem, no dia que a bicicleta dele estragou, ele não aceitava em hipótese alguma. Era como se fosse o fim, absolutamente o fim do mundo, aquilo ali. Não adiantava explicar que vai consertar, que, né, vai levar, vai ter outra. Não aceita. É porque tem que ser aquela, tem que ser naquele momento, que isso foge, né, daquele padrão que ele esperava para ele naquele dia. Isso se torna um problema que ele não consegue fazer mais nada naquele dia, né? Interesse intenso em coisas específicas. Isso, inclusive, eu acabo de falar com vocês. Obviamente, nem todos são necessariamente fissurados por uma bicicleta, né? Mas, particularmente, e mesmo porque, né? Isso é porque, inclusive, é um jovem que tem até um grau relativamente leve, consegue até interagir um pouco mais com as pessoas, né? Até mesmo para ele poder ali utilizar e achar tão importante para ele o caso dessa bicicleta. Mas são coisas que são muito particulares, né? Cada indivíduo aqui, eventualmente, ele tem, né, a sua característica, ele vai ter um determinado apego, tá? Dificuldade de imaginação. Olha só, né? Tão importante imaginar, tem hora que a gente sonha tanto, né? Esses indivíduos têm realmente dificuldade. Sensibilidade sensorial. Bem,
Quanto a isso, primeiro, são indivíduos que eles não gostam do toque, não gostam do abraço. Não sei se vocês viram, há um tempo atrás eu vi um vídeo em que a mãe ficou assim, estava em êxtase, que foi a primeira vez que ela conseguiu um abraço do filho dela, né? Porque são crianças que são arredias, e mesmo assim, ela só conseguiu o abraço do filho porque ele estava, né? Porque olha a importância do diagnóstico. Teve diagnóstico, teve oportunidade, agora não me vem à memória, tem um cão que ele é treinado para lidar, né, com crianças com autismo. Então, a partir do momento que ele teve a possibilidade desse contato com esse cão, do aspecto de afetividade, né? Porque é isso que a gente está falando, eles têm dificuldade do âmbito social, eles têm dificuldade de relacionar. Então, entre o cãozinho, né, que consegue ali romper essa barreira, e aí a criança começa, sem perceber, ela começa a ser trabalhada para aceitação, né, ter o toque, o cachorrinho vai encostar nela, ela mexe com o cachorrinho, ele é encantador, né? Enfim, logicamente, inclusive, por isso que eles precisam ser treinados, porque eles também respeitam aquela criança, né? O tempo dela. E é uma situação que favorece, porque ela acostuma a partir dali, e aí ela começa também a favorecer a socialização dela também com as pessoas. Então, é importante. E o fato dessa sensibilidade sensorial é que ele, inclusive, é muito comum esses indivíduos terem uma sensibilidade também a alguma coisa específica, né? Por exemplo, ter uma sensibilidade auditiva muito grande, então terem um envolvimento maior, por exemplo, com música, tá? Terem aptidões diferenciadas. Então, isso também é possível. Olhem só, tá? Características. Jogos e brincadeiras repetitivas, como eu falei com vocês. Não brinca com outras crianças. Então, isso, inclusive, é uma das características interessantes serem observadas, né? Ali na primeira infância, quando eu falei com vocês que até os 3 anos de idade é aquele momento, às vezes, de diagnóstico, né? De observação e diagnóstico. Uma das características que possa chamar a atenção dos pais responsáveis e levar esse incômodo para o pediatra é justamente que a criança não gosta, né, de interagir com outras crianças, o que é muito difícil, né? Porque o que a criança mais gosta obviamente, encontrar na outra criança, né, essa receptividade, essa interação, né? Então, normalmente rola uma socialização muito grande ali entre elas, né? E essas crianças tendem a ficar mais arredias, tá? Como eu falei com vocês, esses indivíduos tendem a ficar gerando objetos, né? Uma situação que não se explica, tá? Repetição de palavras, isso também falei anteriormente, ou seja, já tem dificuldade de verbalização e quando tem algo muito repetitivo, pode parecer indiferente, né? Inclusive naquele aspecto, dificuldade de expressão facial, o que acontece ao entorno dele, como ele não interage muito, né? Ele tem dificuldade de interação com o meio, com as pessoas, então ele acaba se tornando indiferente, né? Se eu não tenho interesse em interagir com o próximo, o que está acontecendo com o próximo não me diz respeito. Então ela se torna indiferente, né? Então também, só para justificar, por isso que é tão importante a gente conhecer um pouquinho sobre esse assunto e eventualmente poder, né, chamar atenção, acolher, né? Por quê? Isso ajuda as pessoas a entenderem o que está acontecendo e a respeitar, né? Do que ficar xingando, do que exigir algo que aquela pessoa, na verdade, ela não consegue te retornar nesse sentido,
né? A não ser que, logicamente, ali, através de equipes multiprofissionais, possam, com médio e longo prazo, ir colaborando, ajudando na socialização, mas isso não se faz de uma hora para outra, né? Por isso, inclusive, da importância de vocês dentro da fisioterapia, né? Ter esse entendimento, vocês fazem parte dessa equipe multiprofissional. Risada sem motivo aparente. Inclusive, essa situação, gente, é uma situação que às vezes que leva, por exemplo, quem está próximo a um certo constrangimento, a motivos de discussão, porque ninguém gosta que você fique rindo da cara dele, né? A princípio. Vejamos, situações no dia a dia, é desagradável quando a pessoa fica rindo literalmente da gente na nossa cara. A gente acha que é falta de respeito e não deixa de ser. Só que nesse caso, esses indivíduos, eles não, esse rir sem motivo, né? Ele não tá rindo de você, né? Nada pessoal, ele não tá, não é uma falta de respeito, é uma característica do espectro autista, né? Ele possa se manifestar, ele possa interagir dessa maneira. Então, a partir do momento que eu saiba, entenda e respeite essa diferença, não é motivo de confusão, não é motivo de briga. A gente fala isso, gente, é porque aí fora tem muito exemplo disso, viu? Quando a gente começa a literalmente a estar nesse meio, interagir, né, com crianças que têm síndromes, que têm transtornos, enfim, a gente percebe o grau de dificuldade, principalmente, né, isso tudo é muito relatado pelos pais, né, porque eles sentem ali, eles sabem da situação e eles às vezes são para-raios, né? Que as pessoas de fora muitas das vezes não sabem, ou mesmo que se fale para elas, elas ainda não conseguem entender, né? Acham que está fazendo aquilo por falta de respeito. Só participa das atividades se um adulto insistir em ajudá-lo. Então, também, inclusive, é importante que a partir do momento que eles, né, realmente eles se isolam, é importante que alguém possa ajudá-los nessa inclusão, né? Mostrar para eles a importância da participação, estar também com eles, né? Resiste a mudanças de rotina, como eu falei com vocês, de pequenas coisas básicas, gente, realmente elementares, mas que é uma coisa tão pequena, mas que para o mundo dele, para ele, é algo absolutamente absurdo e um grande problema. Pode mostrar habilidade em alguma atividade particular, mas sempre evita interação social, como eu falei com vocês. Existem indivíduos que tendem a ter uma acessibilidade auditiva, né? Serem mais aptos para música, alguma atividade manual, inclusive, tá? Logicamente que isso é muito pessoal, eles tendem, às vezes, a apresentar alguma habilidade maior para alguma atividade em particular, né? Mas aí também é importante o seguinte, quem está próximo, poder identificar qual é essa habilidade, porque, inclusive, vale muito a pena investir nisso, né? Mesmo que com essa habilidade ele não necessariamente goste tanto de interagir, mas ela é uma boa ponte, né, de atuação, de trabalho ali, porque tende a ser, inclusive, algo que venha trazer tranquilidade, que venha trazer prazer para esse indivíduo, tá bom? Isso aqui também é outra situação que eventualmente causa algum problema, né, que eles são muito agitados, agitação extrema, hiperatividade, ou até mesmo excesso de passividade, o que seria contraditório, né? Ou ele fica muito, absolutamente quieto, ou muito agitado. Então,
existem indivíduos que tendem a ficar movimentando intensamente, né? Se gesticulando ali intensamente, até em situações em que não se tem essa justificativa, né? Bem, não conseguem ficar quietos, né? É muito comum isso. Esses indivíduos não conseguem, por exemplo, ficar dentro de um ambiente fechado, né? Bem, não compreende o perigo real, então tem que se cuidar ainda mais, né? Por quê? Lógico, uma criança, ela não entende o perigo real. Se ela, por exemplo, vê uma cobra, ela vai ficar curiosa em pegar aquela cobra. Mas espera-se que com o crescimento, a gente vai mostrando, aquela criança, ela vai percebendo, tendo uma noção, né? Sempre sob vigilância, mas a gente a tendência é que esse aprendizado ele vai chegando. A esses indivíduos com transtorno autista, isso não tende, às vezes, a não acontecer, a não chegar a esse aprendizado. Então, eles continuam, né? Mesmo ali, jovens, adultos, continuam, às vezes, a não ter essa noção real do perigo, né? Então, obviamente, tem uma necessidade ainda maior ali de observação, de acompanhamento, né? Para que ele não venha a realmente a passar por situações de perigo à vida deles, né? Aqui é muito importante, né? Realmente, o autismo não é uma doença, tá? Ele é uma diferença, é aquilo, por isso que se soma muito em tudo que a gente tá vendo, né? O entendimento é você acolher, né? E somos todos diferentes, todos nós. Temos particularidades, temos aptidões, temos situações que poderíamos melhorar, enfim. É um conjunto e isso que é muito importante, que as diferenças possam ser respeitadas. Isso é fundamental, né? E dentro desse rol que a gente trabalha dentro da genética, onde fala-se muito da saúde, né? De alterações que possam comprometer a saúde do indivíduo. E isso é muito importante a gente trabalhar com a sociedade, que ela possa de fato respeitar todos esses indivíduos que apresentam essas diferenças, tá? E como aqui eu falei... Oi, pode falar? Pode falar? Só uma pergunta, como que é o desempenho dessas crianças na escola? Ô, Dani, é variável. Normalmente elas tendem a ter dificuldade mesmo. Nós estamos numa escola inclusiva, né? A princípio aí, que é pelas pessoas que trabalham com a educação e atendendo essas crianças especiais, acreditam que seja a melhor escolha, que é a inclusão. Então, são crianças que precisam de um acompanhamento maior, né? Elas apresentam características próprias. Eu mesmo tenho uma situação, né, de meu filho, ele teve um coleguinha com esse diagnóstico e é diferenciado em relação ao atendimento dessa criança. E os próprios coleguinhas ali da sala, né, sabem disso, reconhecem isso, né? Por exemplo, por que eu falo nesse sentido diante da sua pergunta? Porque se a gente for imaginar colégio, em faculdade, né, vocês entram, saem, tem aquela coisa que é mais natural de faculdade. Mas a gente sabe que em ambiente de colégio existem normas. Entrou, sentou, para ir ao banheiro tem que pedir, isso se o professor deixar, né? Tem hora que os alunos passam até aperto. Por exemplo, essa criança, não. Essa criança, ela levanta e não tem como o professor realmente ficar com ela, forçá-la e falar que aquele... Não. Tenta orientar, tenta pôr limites, sim. Mas principalmente naquele dia que
às vezes aquela criança tem alguma coisa que tem afetado ela muito, por exemplo, ela não fica de jeito nenhum. E tem todo esse entendimento entre professores, crianças, colegas, né? Que reconhecem e acolhem, eles sabem, inclusive, dessa diferença, porque o que é muito comum dentro de uma sala é que eu quero, se ele pode, eu também posso, não é? Mas não, eles acolheram e sabiam daquela situação. Então, e ele apresentava, né? Assim, dando assim como exemplo, tem maior dificuldade, mas precisa também de acolhimento. Então, normalmente, dentro dessa escola inclusiva, em que ele está ali, né? Eles tentam colaborar no sentido de, às vezes tem ali aquele coleguinha que tem maior facilidade, que consegue acolher, né, aquela criança ali, que chama para o estudo, isso é muito bom, né? Isso tem resultados muito satisfatórios que acontece com essas crianças. E só que muitas das vezes, se a gente tiver que realmente comparar, né, esse aprendizado de uma criança com essa condição especial, em detrimento de outras que cada um tem suas diferenças, mas que não vai apresentar essa situação, ele realmente tem mais dificuldade. Mas é muito o que a gente percebe, é muito disso mesmo, esse acolhimento. E a criança, diante de todas essas diferenças, ela consegue obter, né, de alguma forma ali o aprendizado, ela consegue ir passando, né, pelas etapas, sabendo que não se compara, assim, se eu fizer uma prova padrão ali, né, ela tende, às vezes, não ter um rendimento tão satisfatório quanto a maioria, mas ele, né, vai se trabalhando. E aí é uma variação muito grande também. A gente não pode generalizar em função, né, porque é um espectro, tem uma variedade muito grande ali. Então, uns tendem, às vezes, a ter um aprendizado um pouco maior em detrimento de outros. Tem uns que realmente, às vezes, nem conseguem, de fato, ficar dentro de um ambiente, né? Tem que ser tem que avaliar sempre. Enfim, é muito particular, né? E é muito importante, eu acho, até por essa experiência, que é muito válido, porque tanto a criança especial, ela ganha por estar, né, com os colegas, com professores que estão ali, que tentam, né, que sabem da situação, que acolhe aquela criança, mas que também coloca ela, né, ajuda ela, às vezes, em alguns pequenos limites, que é importante também, e as crianças, as demais crianças que aprendem demais, que faz parte, inclusive, desse ambiente escolar, o entendimento até disso, né? De respeitar a diferença, de poder acolher, de poder ajudar aquele colega. Então, acho que isso também é muito válido. Agora é muito, né? É muito de situações, desse acolhimento, até mesmo da escola, né? Até que ponto que ela realmente se mantém com o objetivo de colaborar, né? Com todos ali, para que isso aconteça da melhor maneira possível. Ok, Dani, mas alguém quer comentar, perguntar alguma coisa? Luciene. Pode falar. Pode falar. Quem ia falar? Eu nem sei quem que ia falar. Pode falar, Clariane. Depois a outra pessoa fala também. Não tem problema, não. Eu só ia comentar que durante o meu período na escola, eu convivi com uma garota que tinha autismo, né? Ela não era da minha sala, mas tinha uma situação que era algo que acontecia muito, que ela saía da sala dela, entrava nas outras salas e pegava alguma coisa de alguém. E uma vez ela pegou minha bolsinha de lápis. E quando ela pegava, ela falava que era dela. Aí meu ela Deus. Pegava e saía correndo com o negócio.
E se você tentava tirar, que era a moça que ajudava ela, né? Se tentava tirar, ela fazia aquele, meu Deus, devolve, devolve. Ela tinha uma comunicação, mas ela fazia isso demais. Assim. Saía andando, saía da sala dela e pegava as coisas dos outros. Oh, meu pai. Era bem complicado, mas só que É. todo mundo depois meio que acostumou, sabia que ela fazia isso e só tinha calma para pegar de volta e explicar para ela que não era dela. Exatamente. Quando uma outra pessoa faz isso, a gente fica com raiva, nomeia, xinga, né? Mas por isso, né, que é importante saber, importante conhecer, porque aí sabe que a pessoa ela não tem nem noção do perigo, ela não vai ter muitas das vezes esses conceitos que nós temos, né, de posse, o que é meu, o que é seu, né? Lógico que sempre tentavam mostrar para ela, né, a importância. Com certeza ali na escola, e devia ser um trabalho árduo, justamente de falar com ela, não, né? Isso não, mas é algo que não é fácil, não. Né? Você imagine isso ali no ambiente familiar, ali com mãe e pai, né? Tendo que explicar isso para as pessoas, enfim, é uma situação por isso que é muito importante reconhecer, saber um pouco, né, desse transtorno para a gente poder acolher, né? Não, obviamente, não se justifica pegar e ficar, mas saber que não fez por mal, saber que precisa de explicar para ela aquela situação, né? Que para ela não é tão fácil esse entendimento de posse, né? É importante isso sim, Clariane. Mas quem queria comentar alguma coisa? Pode falar. Não, eu queria comentar que eu sei é que cada aluno não, né? Não sei se existe mais de um em uma sala, se quando isso acontece, o aluno que tem que é especial, né? Que tem algum tipo de doença, ele tem um ajudante, né? Então, a professora fica na sala, mas ele tem a ajudante que fica ali. Não sei quem me contou uma vez, eu achei até bem interessante isso, né? Tem aquele colega que acolhe, né? Ele é convidado, na verdade. A escola, ela identifica, porque é muito comum, né? A gente ter, inclusive, vários que têm esse perfil, é né? convidado? Não entendi. Oi? O ajudante dessa criança é convidado? Normalmente, o ajudante é convidado, porque normalmente até esse ajudante, muitas das vezes, aí depende, às vezes um próprio colega, né? Não necessariamente uma pessoa de fora. Às vezes um próprio colega ali possa estar ali no dia a dia, Não, interagindo, apoiando. O que eu estou falando que eu sei, assim, é que realmente tem uma Profissional. pessoa, um profissional que fica ali com ele na sala, entendeu? Na turma dele. Depende ali da diferença. Depende muito da situação. Não necessariamente todos terão um profissional. Tá? É isso aí, gente. É muito importante. É isso que eu chamo a atenção, né? Esse acolhimento que é fundamental para as pessoas. A nossa sociedade precisando disso, né? De acolher a tudo. E ela é uma doença genética. Oi, Dani? Também é importante também fazer um acompanhamento com psicólogo e tal, né, professora? Sim, Dani, é fundamental. Na verdade, essas crianças, eu falo essas crianças, imagina a identificação a partir de criança, esses pacientes, essas pessoas, elas vão ter, através da equipe multidisciplinar, diferentes ali atenções, né? Até mesmo em função até daquilo que ele apresenta, né? Como a gente falou, já que é variado também, às vezes tem situações que ele precisa mais de um determinado profissional em detrimento do outro, mas lógico, dentro desse ponto de vista, esse acompanhamento psicológico ele é muito necessário, né? E ele se faz mesmo. É muito importante. E existe um teste genético, na verdade, existem 2 testes genéticos que são associados ao transtorno do espectro autista, tá? Que é através de verificação do número de cópias dos genes. Então,
Existem esses dois tipos específicos, dos quais podem, porque também, às vezes, existem aquelas características de possibilidade, né? Mas que não necessariamente fecham um diagnóstico. Então, é importante que se faça um diagnóstico que seja conclusivo, né? Que não seja pelo achismo. Eu acho que fulano é assim, fulano é assado, parece que é. Não, então tem realmente um teste genético, né? Que isso daqui para a gente é importante, porque aí é conclusivo, inclusive para os familiares, tá bom? Bem, a gente literalmente chegou aqui no nosso, né? No nosso intervalo. A gente vai para o intervalo agora. Na volta a gente vai fazer a nossa parcial, tá combinado? Beijão para vocês. A gente volta às 21 horas, tá bom? Beleza.